Mas o Supremo Tribunal Federal, você pode abordar isso junto com isso, com essa notícia, Rodolfo? O Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar os recursos contra a decisão, ou seja, vai rejeitar o recurso que está contestando a decisão que descriminalizou o porte da maconha para consumo individual. A corte havia determinado a quantidade de 40 gramas para enquadrar alguém como usuário. Os recursos foram apresentados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública de São Paulo. O julgamento termina ainda hoje, se não houver pedidos de vista ou de destaque. Veja, essa é uma outra questão, Rodolfo Maris. Uso de droga não é crime. A lei não criminaliza. O que ela criminaliza é o porte para uso futuro. Quem estiver portando 120 cigarros de maconha, que é o que dá 40 gramas, 120 cigarros de maconha, ou se você quiser uma droga, uma ervinha mais purinha, 80 cigarros de maconha na porta de um colégio, pode até ser enquadrado como traficante. Mas a presunção é que ele está lá para uso próprio, mesmo que ele tenha sido condenado por tráfico. Já pensou meter 80 cachimbetas na boca ou 120 cigarros para dar um tapa no beijo? Queria te ouvir. Absurdo, Capês. Mas antes de responder essa pauta, eu gostaria de voltar um pouquinho no que o Bellucci e a Maria de Carne colocaram aqui sobre a abordagem policial, né? Nas câmeras acopladas nas fardas dos policiais, pouco se falou sobre a abordagem dos policiais. A questão das câmeras é justamente a mortalidade. Quantas mortes são causadas pelos policiais? E tem índice que a gente não pode aqui ir contra esses índices, tá? De que houve uma diminuição nas questões de quando o policial aborda uma pessoa na rua, a morte caiu. O índice mostra que as mortes diminuíram. Isso é verdade, não tem como a gente contestar. Eu sou um rapaz aqui, uma pessoa, que eu sou a favor das câmeras. Eu não era a favor das câmeras. Mas quando eu vi um policial sendo hostilizado e aquela câmera serviu para a defesa do policial, eu falei, opa, pera um pouquinho. Sim. Existe uma sociedade que é contra essa instituição. Uma sociedade pequena dentro das periferias que não suporta os policiais militares, civis e qualquer outro tipo de policial. Existia até uma musiquinha que eles colocaram lá que queriam acabar com a polícia militar. Olha que absurdo nós estamos vivendo. Uma vez que essas câmeras estão ali, a gente tem que fazer do limão uma limonada. E elas acabam servindo para a própria defesa do policial. É isso que eu queria colocar aqui. O outro se já corrigiu, que é a questão da violência. Aplicar a violência não é violência, é força, como o nosso querido amigo disse aqui. Mas agora, se tratando da maconha, eu sou um cara conservador, Capês. Eu não consigo olhar com bons olhos, a não ser para uso medicinal. E eu tenho algumas pessoas que eu conheço que têm filhos que têm epilepsia, que acabam fazendo uso do canabidiol para fazer fins medicinais, e isso está salvando a vida dessas pessoas. Então eu não sou contra isso para fins medicinais. Agora, ver um menino de 15, 16 anos fumando maconha na porta de uma escola, onde ele deveria estar dentro da sala de aula, é no mínimo para mim um absurdo. Eu não posso ser a favor da maconha, porque para mim a legalização da maconha, é o porte da maconha, né? Para mim é a porta do inferno sendo aberta. É a porta do inferno para outras drogas, sim. Conversa com uma pessoa que está hoje viciada em crack, ela vai te falar, eu comecei pelo álcool, depois fui para maconha, depois fui aqui, até chegar no crack. Então, é sim, na minha concepção, a porta para o inferno. Muito bem. João Bellucci, deixar claro que aqui nós não estamos debatendo o uso da cannabis para fins medicinais. Sim. Esse é permitido. Assim, o porte ilegal da maconha, que é, ou seja, o porte da droga sem autorização, não mais é considerado crime. Antigamente estava no artigo 28 da Lei de Drogas, agora não é mais considerado crime. Como você vê essa decisão? Pois é, Capês, é natural que o Supremo negue os recursos, porque ele já tinha decidido nesse sentido, e até a quantidade foi bastante... causou um estranhamento, porque o que se discute, o que se especula, é que agora você pode ter vários traficantes com essa quantidade permitida fazendo a venda, então, não seria possível prendê-los. E o que eu trago é que é mais um tema que seria do Congresso, seria o Congresso Nacional que deveria ser esse tema, e foi mais uma vez a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que decidiu um tema que não lhe compete, na minha visão.
Com relação à maconha, o que muitos estudos apontam que o uso, especialmente por adolescentes, danifica o seu cérebro em definitivo. Ele não tem o cérebro ainda formado, o adolescente consome a droga e tem o seu cérebro danificado, também que pode causar esquizofrenia, entre outras coisas. Há essa enorme discussão, o álcool causa mais mal que a maconha, que se discuta. O que eu não concordo é o tema vir via Supremo. Acho que faltam estudos. Me parece que os estudos são direcionados ao sentido da legalização. Vários países que legalizaram não estão satisfeitos, porque não acabou com o tráfico de drogas, até porque a droga legalizada ela é mais cara, porque ela recolhe impostos, ela demanda um tratamento industrial. Então não acabou com o tráfico. Vide o mercado de cigarro. O mercado ilegal de cigarros é maior que o mercado legal. Ou seja, você tem os dois convivendo. E a tendência é que aconteça isso agora no Brasil. O mercado ainda não está legalizado com indústria, enfim, mas a tendência é essa, que legalize e fique os dois mercados convivendo com o ilegal ainda maior nessa associação perniciosa, na minha visão, e lamento que o tema, mais uma vez, suplantando o Congresso. Olha, eu adoro quando tem João Belucci e Leandro Ferreira na mesa. Eu adoro essa polêmica. Mas antes, Leandro Ferreira, eu quero ouvir a nossa querida Maria De Carli. Maria De Carli, você conhece aquela música já antiga do Rod Stewart? Qual? I am sailing, I am sailing. Quando você ouve essa música, você, claro, imagina um barco à vela, mas tem outras pessoas que imaginam outro tipo de viagem. Como você vê a descriminalização do uso, do porte para uso... recreativo, né? Da maconha. Uso recreativo, no caso, aqui, né? Eu não sei se é recreativo, você põe na boca e fuma. Agora, se é para recrear ou não sei. Olha, veja, nesse tema eu vou ficar na terceira via, tá? Boa. Porque eu acho que Muretou. Os meus colegas trouxeram aqui, muretei, tenho direito aqui, é isso aí. O que os meus colegas falaram aqui é importante, a questão da descriminalização para com os traficantes, isso vai trazer mais legitimidade a quem é traficante, poder portar, né, essa quantidade bastante alta que foi dita aqui, né, vocês bem falaram, 80 cigarros de maconha é bastante. Então, tem esse quesito, o jovem na periferia ou o jovem como um todo é maléfico, porque pode ser sim, importa para outras drogas e tudo mais. Porém, eu acho que assim, é importante a gente se atentar ao exemplo de outros países que descriminalizaram a maconha cannabis sativa, né? Então, desde os anos 80, mais de 25 países descriminalizaram essa droga. A gente sabe que muitos desses países estão na Europa, são países desenvolvidos, que têm um modelo de exportação econômica e tem alguns resultados benéficos para a saúde do país, para a questão da indústria como um todo. Hoje, no consumo, por exemplo, se você já teve a oportunidade de ir para Portugal ou para a Holanda, você consegue entrar numa loja, comprar o produto da maconha, lá comprar o seu cigarro de maconha e saber exatamente o que você está fumando, a quantidade que você está fumando, de onde vem. Então, assim, isso traz mais transparência ao consumo, porque quem é consumidor, legal ou não legal, vai continuar consumindo, gente. A verdade é essa, o ser humano é assim. Então, eu trago esse questionamento, eu trago essa contribuição aqui para o debate e eu me pergunto, o Brasil seria o país adequado para essa descriminalização? Então, é isso. E como o Belucci tocou aqui, e acho que o Rodolfo, não sei se chegou a mencionar, mas o debate deveria ser mais amplo, trazer, né, o Congresso, trazer as indústrias, trazer as pessoas que trabalham com isso e entender qual é qual é a melhor solução para o contexto Brasil. Apenas medicinal, tem também a outra propriedade, né, da cannabis, que faz também uma série de roupas. Eu esqueci agora o nome, gente. Cânhamo industrial. Cânhamo, que também tem uma indústria muito grande pela frente. A gente sabe que a cannabis também, enfim, quando legalizada, movimenta um mercado legal, né, tudo patenteado bonitinho. Então, são 2 pesos e 2 medidas aqui. Mas, como boa democrata, eu me abstenho e fico na terceira via. Muito bem. Em primeiro lugar, você não tem só direito, que você manda, Maria De Carli. Isso e você aí. manda, tá certo? Você fala o que você quiser. É isso aí. Obrigada. Agora, o fato é que a legalização da droga na Holanda começou em 75. As pessoas fumavam maconha nas ruas. Sim. Isso provocou um crescimento do crime organizado e facilitou a entrada de outras drogas no país, que depois começou a rever os exageros, permitindo o consumo em locais confinados. Leandro Ferreira, eu já até imagino a sua resposta, mas eu sou obrigado a perguntar. Você é a favor da descriminalização do porte de 120 cigarros de maconha para uso próprio?
Ô, Capês, não se veja obrigado a perguntar a minha posição. Não, por favor, pelo amor de Deus. Sendo tão próximo de mim, conhecendo minhas posições, pode... Os outros não conhecem, eu quero que você debata. Aqui você é um convidado de honra, ilustre, muito bem tratado, e você fala o que você quiser. Sou mesmo, geralmente muito bem tratado. E então, assim... Você está me perguntando aqui do número 120, 40, eu nem acho que é sobre isso que o STF acabou de decidir, é sobre um esclarecimento em relação à decisão anterior, né, o embargo declaratório, né, mas a minha posição aqui já é bastante conhecida, eu toda vez que tenho oportunidade coloco ela, que é de que a maconha deveria ser legalizada para toda e qualquer finalidade, inclusive o uso recreativo, em qualquer quantidade, inclusive para cultivo pessoal. Muita gente está agora solicitando habeas corpus para cultivar a própria maconha, até porque, Capês, a maconha medicinal ainda não é acessível para todos os públicos porque é bastante cara. Eu me incomodo até, o Belucci colocou aqui, porta para as outras drogas. São as drogas... Essa expressão, não. Alguém falou aqui, perdão. Eu falei, desculpa. Porta para as outras drogas. Porta de entrada para outras drogas. A porta para as outras drogas são as drogas legais. É o álcool, é o cigarro. Também, né? Eu também mencionei. Então, não é a maconha que vai levar a cocaína, pelo contrário, né? A gente tem a possibilidade de que a maconha leve a uma substituição de drogas mais pesadas numa política, por exemplo, de redução de danos, em relação ao crack, por exemplo, né? Em relação à cocaína, por exemplo. A gente tem que olhar, a Maria falou aqui, né, de trazer quem debate o tema, mas o debate no Brasil é extremamente avançado. Iniciativas como a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, o EdLei, ou então a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, já debatem isso há bastante tempo e mostram como uma política racional de redução de danos, que inclui a legalização da maconha para várias finalidades, né, é o caminho que a gente deveria perseguir para fazer com que melhore a saúde da população, fazer com que a gente crie novas oportunidades econômicas e fazer com que a gente tenha uma segurança pública que vai ter um elemento a menos de financiamento do crime organizado, né, de enfrentamento e exigência da polícia. Sabe como foi a legalização da maconha no Uruguai, Capês? A polícia deixou de combater. Não é que foi numa canetada que o governo do Pepe Mujica legalizou. Não se enfrentava mais porque não era algo que gerava violência. Então preferiram legalizar. Como hoje faz também os Estados Unidos, né? E a gente vê, para delírio dos conservadores, que o Donald Trump não mexe com isso. Assim como não mexe com o aborto também. Agora, o Leandro Ferreira, uma informação importante. O Diogo da Luz, por exemplo, que é um liberal convicto, concorda com você. Ele é a favor e eu já vi conservadores também falando isso como uma forma de ficar mais fácil a repressão ao crime. Eu acho que fica mais difícil, mas são opiniões. Eu sou contra, mas tem conservadores que são, mais do que eu até, mais conservadores que são a favor. Mas você é um conservador? Eu acho que não. Acho que eu sou um cara de centro. Eu não gosto de extremos, eu gosto de equilíbrio. Divo. Posso falar uma coisa? Agora, então, já que você quer falar, o Rodolfo, então eu vou te jogar uma pergunta para você achar que é só molezinha. Você está falando contra a descriminalização da maconha. O porte do crack já foi descriminalizado, porque na Cracolândia fumam crack a céu aberto na frente de todo mundo e na frente da polícia. Então já teve uma descriminalização. Sai dessa. Começaram com a maconha. Simples. Muitos deles ali começaram com a maconha. Eu acho que existe um estudo muito raso, para falar bem a verdade, sobre a legalização do porte da maconha, porque talvez essas pessoas que fizeram essas pesquisas, né, e eu respeito os pesquisadores, deveriam ir onde está o problema, nas famílias brasileiras das periferias. Tá? Pergunta para uma mãe como o filho dele chegou na cocaína, no crack. Pergunta para uma mãe que está agora com seu filho adicto na Cracolândia, como começou essa história. Não é aqui, de um lado da sociedade, que essas pesquisas vão surtir efeito. Porque enquanto nós estamos conversando aqui sobre pessoas que têm um grande poder aquisitivo, fumar um baseadinho, queimar um cigarrinho de maconha, existe uma mãe chorando agora porque está perdendo um filho para as drogas. Eu acho que é esse o conceito sobre a legalização das drogas. 90% das mães que hoje estão em igrejas vêm implorar lá, sabe, para os seus filhos, orar para Deus, tirar os seus filhos das drogas. Só quem tem um parente
com esse tipo de problema sabe que a legalização desse tipo de droga é um absurdo no país. Assim como o álcool. Eu não bebo, também não quero que minhas 2 filhas bebam. Então eu sou contra essa legalização do porte da maconha. Tudo bem, eu assino embaixo tudo que você falou. Parabéns.